Bem-vindo ao canal Lições e Histórias. Aqui, cada história carrega um ensinamento. Hoje vamos até Guadalajara, no México, a segunda maior cidade do país, conhecida como a Pérola do Ocidente e berço de tradições que os mexicanos levam muito a sério entre elas: o respeito aos pais. Vamos acompanhar Andrés Salazar, 68 anos, um homem que dedicou a vida inteira à família sem medir o custo. O que sua filha Paula não sabia é que existe um ponto onde a paciência de um pai se transforma em algo que ela definitivamente não estava esperando. Fiquem até o fim. Quem sair antes vai perder o melhor. Mas antes de começar, confirme se o sino de notificações está ativado, porque a gente não quer que você perca nada. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. Isso faz parte da história também. Então vamos lá. Era 7h30 da manhã de uma terça-feira fria, quando Andrés Salazar, 68 anos, ficou parado na entrada da garagem do seu prédio, olhando para o espaço vazio onde o Chevrolet deveria estar. 4 dias. Era o 4º dia consecutivo que o carro dormia no concerto. A manhã de outubro, em Guadalajara, tinha aquela friagem enganosa que começa suave e aperta quando você menos espera. Andrés estava com o casaco fechado até o pescoço, o celular na mão e uma lista curta na cabeça. Pegar a mãe, chegar à clínica antes das 9, esperar o médico, voltar, simples em qualquer outro dia. Complicado agora. Sua mãe, Carmen, 86 anos, tinha consulta com o cardiologista naquela manhã. Não era visita de rotina. Nos últimos dias, Carmen vinha descrevendo uma pressão estranha no peito, um peso que chega à noite e some de manhã, eram as palavras dela. O médico tinha sido direto no retorno anterior. Qualquer sintoma novo era motivo de avaliação imediata. Com 86 anos e histórico cardíaco, não se esperava, não se postergava, se ia. O Chevrolet de Andrés estava numa oficina no bairro de Tetlán desde a segunda-feira anterior. Uma troca de embreagem que o mecânico prometera resolver em 2 dias. Já eram 4. A conta pendente era salgada para o seu orçamento. Consumia quase 1/3 da pensão mensal de 12 mil pesos que ele recebia pelo Instituto Mexicano do Seguro Social após 35 anos trabalhando como gerente de banco. 12 mil pesos, uma pensão que cobre contas, remédios e comida quando tudo sai como planejado. Não dá para sobressaltos. Mas naquele momento, o que Andrés precisava não era de dinheiro, era de um carro por 2 horas. E ele tinha uma filha de 41 anos, com carro, com apartamento e com agenda livre o suficiente para recusar o pai. Ele discou o número de Paula. O Tom chamou 5 vezes. Oi, papá, que foi? A voz chegou carregada com o peso de quem se sente interrompido antes mesmo de ouvir o pedido. Filha, preciso de um favor. O carro ainda está no concerto e sua avó tem consulta às 9. Precisaria do seu carro por umas 2 horas. 3 no máximo. Silêncio. Não era o silêncio de quem está pensando. Era o de quem já decidiu e está escolhendo como embalar a recusa. Papá, não posso. Tenho compromisso. Paula, são 7h30 da manhã. Tenho coisas para resolver. Andrés ficou quieto por um segundo. Ele conhecia aquela filha há 41 anos. Conhecia aquele tom específico, o da decisão tomada que não aceita contra-argumento, o do pedido que vai ser negado, independente do que venha a seguir. É o coração da sua avó, filha. O doutor foi claro. Qualquer sintoma novo e ela precisa ir de imediato. O que veio depois, Andrés não esperava. Não era uma recusa educada. Não era uma desculpa com aparência de gentileza. Eram 6 palavras, ditas com uma frieza que não deixava margem para interpretação. Não me importas nem você nem sua mãe. Arregla-te solo. A ligação caiu. Arregla-te solo. Em tradução direta, se vire sozinho. Andrés ficou olhando para a tela do celular. A tela apagou.
Ele guardou o aparelho no bolso do casaco e ficou parado na entrada da garagem com o vento frio de outubro passando entre os prédios, aquele vento que Guadalajara produz com naturalidade e que os de fora insistem em achar surpresa. Prestem atenção nesse momento, porque não foi a raiva que chegou primeiro em Andrés, foi outra coisa. Uma clareza fria e quieta, daquelas que aparecem quando a realidade bate com força suficiente para parar todo o ruído interno. Como quando algo que você achava sólido mostra uma rachadura que já estava lá há tempo demais. 35 anos de uma relação que ele considerava irrompível e 6 palavras. Ele voltou para o apartamento, pegou o sobretudo mais pesado que tinha e pegou o telefone de novo. Não para discutir, para tentar pela última vez com a dignidade que ainda lhe restava. Paula, papá já disse que não. Lembra quando você tinha 12 anos e acordou às 3 da madrugada torcida de dor na barriga? Silêncio diferente desse lado. Fui eu que te levei ao hospital. Sua mãe estava no banco de trás rezando baixinho. Eu estava a 140 km/h na rodovia porque tinha medo de chegar tarde. Era apendicite. O médico disse que mais 2 horas e teria complicado. Eu nunca te contei isso porque não precisava. Era só o que um pai faz. A voz de Paula voltou com mais dureza do que antes, com aquela entonação específica de quem está perdendo a paciência com alguém que tenta apelar para a memória emocional. Isso foi há anos, papá. Não dá para ficar vivendo do passado. E aí, Andrés falou. Não gritou, não levantou a voz. Mas as palavras vieram com o peso de décadas de silêncio que finalmente encontravam saída. Paguei 180 mil pesos da sua faculdade. Sua mãe vendeu as joias dela para pagar o seu casamento. Quando o Javier foi embora e você ficou sem chão, quem comprou o apartamento onde você mora até hoje? Basta. A voz de Paula subiu vários tons de uma só vez. Estou farta de você jogar tudo na minha cara. Vocês escolheram me ter. Se gastaram dinheiro comigo, foi decisão de vocês. Não é minha dívida. Olha a frieza. Não é uma filha nervosa respondendo no impulso de uma briga. É uma posição construída, ensaiada, em que ela acredita de verdade. Não é minha dívida. 6 palavras que dizem mais sobre o estado daquela relação do que qualquer grito ou portada. As pessoas que dizem o que dizem com tanta convicção raramente imaginam que alguém está ouvindo com atenção suficiente para guardar cada palavra. Entendo, disse Andrés. Só isso. Uma palavra. Entendo. Que tenha um bom dia, filha. Desligou antes que ela pudesse responder. Guardou o celular no bolso pela segunda vez naquela manhã e ficou parado no corredor do próprio apartamento, com o sobretudo no braço e o silêncio ao redor que de repente parecia muito grande. Dom Ramon morava no apartamento ao lado havia 11 anos. Era um homem de 72 anos, aposentado das ferrovias nacionais, com um Nissan cinza de 2015 que ele lavava toda sexta-feira com uma dedicação que beirava o ritual. Quando abriu a porta e o viu parado no corredor, com aquele sobretudo dobrado no braço e aquela expressão de quem recebeu uma notícia inesperada, Dom Ramon não fez perguntas. Apenas pegou as chaves do painel da entrada. Havia chegado até a porta porque ouvira o tom da segunda ligação, aquele tom específico de voz que só aparece quando a coisa é séria. Tinha o celular ainda na mão quando Andrés desligou. Para onde? Clínica Médica del Valle. Carmen tem consulta às 9. Então vamos. E só pra gente. Dom Ramon nunca perguntava muito. Era aquele tipo de vizinho que aparece quando é necessário e recua quando não é. Uma espécie em processo acelerado de extinção. Carmen estava pronta quando Andrés chegou, sentada na poltrona pequena da sala, enrolada no chale de lã cinza que tirava do armário toda vez que outubro chegava, com a bolsa no colo e a receita dobrada dentro do bolso. 86 anos e nunca fazia esperar ninguém. Isso dizia muito sobre quem ela era. Enquanto desciam no elevador, ela olhou para o filho de soslaio, mas não disse nada. No carro, Dom Ramon foi pelo caminho mais rápido.
Avenida Vallarta, depois Avenida Américas, com aquele tráfego de terça-feira de manhã que Guadalajara produz como se fosse obrigação. Carmen ficou no banco de trás com o xale até o queixo e a cabeça ligeiramente inclinada para a janela. Andrés foi no banco da frente em silêncio, o olhar fixo na paisagem que passava lá fora sem de fato vê-la. Para situar quem nunca esteve por lá, Guadalajara não é uma cidade que o brasileiro imagina quando pensa no México. Não tem o caos comprimido da Cidade do México, nem o charme turístico de Oaxaca. É uma cidade de verdade, com bairros que se parecem com bairros, com mercados que cheiram a especiaria e couro, com avenidas largas plantadas de jacarandás que explodem em roxo em outubro. Uma cidade onde as famílias ainda jantam juntas aos domingos, onde os filhos adultos ainda aparecem na casa dos pais, sem precisar de convite, onde o cuidado com os mais velhos é considerado não uma virtude especial, mas simplesmente o mínimo. O que Paula fizera naquela manhã não era apenas uma recusa. Para os padrões da cidade onde ela cresceu, era uma quebra. Foi a Paula? Carmen perguntou, depois de alguns quarteirões, sem tirar o olho da janela. Andrés assentiu sem se virar. Carmen ficou quieta por um longo momento. Depois disse, com aquela voz baixa que só adquire textura depois de muitos anos vividos: os filhos partem o coração de formas que ninguém avisa de antemão. Mas a gente continua sendo pai, não pelo que eles nos dão, pelo que a gente é. Dom Ramon olhou pelo retrovisor, não disse nada e girou o botão do rádio um pouco mais alto. Andrés olhou pela janela. Os jacarandás passavam, as fachadas ocre e barro dos prédios mais antigos, as barracas de tacos que já tinham fila de manhã cedo. Uma cidade construída sobre a ideia de que família é sagrada. Uma ironia enorme atravessando o vidro do carro naquela terça-feira. Ele havia construído tudo que tinha nessa cidade. Carreira, casa, família. Havia dado de bom grado porque acreditava que dar era o que os pais fazem. Naquela manhã, pela primeira vez, uma pergunta incômoda se instalou onde antes havia só certeza. Havia dado para quem? Exatamente? A consulta durou 45 minutos. Andrés ficou na sala de espera da clínica, sentado numa cadeira de couro bege, com a vista fixada numa planta no canto que claramente não era regada com frequência suficiente. Havia outras pessoas esperando. Uma senhora com uma bolsa enorme no colo. Um homem mais novo que ficava olhando para o celular com a expressão de quem quer estar em qualquer outro lugar. Uma criança dormindo, encostada no braço da mãe. A sala tinha aquele silêncio específico de clínicas, não o silêncio de paz, mas o silêncio de quem está esperando uma notícia e não sabe qual vai ser. Andrés ficou quieto com os próprios pensamentos durante esse tempo todo. As 6 palavras de Paula continuavam na cabeça com uma insistência que ele não conseguia desligar. Não me importas nem você, nem sua mãe. Ele havia ouvido coisas difíceis da filha ao longo dos anos. Tinham tido brigas, tinham tido silêncios longos. Mas havia sempre um limite que nenhuma das partes cruzava, um limite implícito que separava a briga da ruptura. Naquela manhã, Paula havia cruzado esse limite com tanta naturalidade que quase parecia que ela nem sabia que ele existia. Ou sabia e não ligava. Carmen saiu do consultório com um passo lento, mas uma expressão tranquila. O cardiologista havia ajustado a medicação, pedido um exame de sangue para a semana seguinte e recomendado repouso. Nada de urgente, nada de alarme. Apenas o monitoramento constante de um coração de 86 anos que fazia o que podia. Andrés segurou o braço dela durante todo o percurso até o carro. Observem bem a postura de Carmen ao sair. Costas retas, passo medido mas firme, sem pressa, sem drama, sem a menor intenção de chamar atenção para o próprio esforço. Era a postura de quem aprendeu que a dignidade não é um luxo reservado para quando tudo está bem. É exatamente o que você mantém quando tudo está difícil. Dom Ramon esperava no estacionamento com uma revista dobrada no volante.
Fechou a revista assim que viu os dois chegarem. No caminho de volta, Carmen dormiu, a cabeça recostada no vidro, o xale dobrado até o queixo, a respiração pausada de quem carrega os anos com leveza. Andrés a observou pelo retrovisor por um longo instante. 86 anos, cardíaca, dependendo de consultas, de remédios, de vizinhos bondosos para coisas simples como uma carona. E a única neta que existia no mundo havia dito naquela manhã que ela não importava. Algo se quebrou dentro de Andrés no percurso de volta. Não da maneira barulhenta, com portadas e gritos, da maneira silenciosa, que é sempre a mais permanente. Como quando uma estrutura que parecia firme revela que o problema não era novo, era só invisível. Eram quase 11 da manhã quando Andrés voltou para o apartamento. Preparou um café que ficou esfriando na bancada da cozinha enquanto ele ficava parado olhando para a xícara sem bebê-la. Depois foi para a sala, abriu o computador velho que havia comprado 15 anos atrás e ainda funcionava com a fidelidade das coisas que não precisam de atualização para fazer o que fazem. Andrés havia trabalhado 35 anos como gerente de banco. Conhecia extratos, planilhas e o peso específico que os números têm quando você sabe ler. Luz de verdade, não como abstrações, como histórias. Acessou o aplicativo do banco. Entrou na aba de histórico de transações. Selecionou um intervalo, 6 meses, e começou a ler com atenção de auditor. A primeira coisa que chamou atenção foi a regularidade, não uma transferência grande de vez em quando. Uma sequência distribuída ao longo de semanas, sempre com valores ligeiramente diferentes, sempre com uma justificativa diferente, mas sempre com o mesmo destinatário. Janeiro, 4.500 pesos. Justificativa anotada no aplicativo. Mensalidade do Colégio do Mateu. Fevereiro, 6.000 pesos. Emergência médica. Andrés parou nesse item. Fevereiro. Emergência médica. Ele não havia recebido nenhuma ligação de hospital naquele mês, nenhum susto, nenhuma atualização sobre o estado de saúde de ninguém. Apenas uma mensagem de WhatsApp com um valor e uma urgência. E ele havia transferido porque era a filha, e ela havia dito que era urgente. Continuou. Março, 8.000 pesos, aluguel, o dono ameaçou despejar. Ficou olhando para essa linha por mais tempo que as outras. Aluguel. O dono ameaçou despejar. Guardou o pensamento. Continuou lendo. Abriu. 3.000 pesos. Precisava muito, papá. Maio. 5.500 pesos. Conta de luz atrasada vão cortar. Junho. 7.000 pesos. Matel precisa de óculos. Urgente. Andrés fechou os olhos por um segundo. Abriu. Voltou para o início da lista e releu tudo do começo. Vale notar que emergência médica e Matel precisa de óculos chegavam com exatamente o mesmo ponto final e a mesma ausência de contexto. Para Paula, aparentemente, a gradação entre infarto e miopia era questão de formatação. 6 meses de transferências constantes. Ele havia sobrevivido com menos da metade da própria pensão durante esse período, pagando seus remédios, as contas do apartamento, as despesas de Carmen, tudo com o que sobrava depois de transferir para Paula. Havia meses em que chegava ao fim com menos de 1.000 pesos na conta. Havia acreditado que estava ajudando a filha a atravessar uma fase difícil. Esse detalhe importa. Não era fase, era modelo de funcionamento. Mas o que veio a seguir foi diferente de tudo. Andrés foi até uma pasta específica do computador, numa organização de arquivos que ele mantinha com a disciplina de quem passou décadas gerindo documentação bancária. Dentro da pasta havia um arquivo que ele havia guardado 3 anos antes, sem imaginar que ia precisar dele assim. O contrato de compra e venda de um apartamento. Abriu o documento. Leu com atenção. O imóvel havia sido comprado por ele diretamente de uma construtora. Pagamento à vista. Um valor próximo de 1 milhão de pesos, o equivalente a quase 7 anos de pensão inteiros. O apartamento havia sido registrado em nome de Paula como doação.
Andrés havia assinado os documentos num cartório no centro de Guadalajara numa tarde de novembro de 3 anos atrás, com o licenciado Morales como responsável pela escritura. Paula havia dito, "Obrigada, papá", e nunca mais tocado no assunto. Não voltou a mencionar o presente. Não mencionou o valor. Era como se o apartamento sempre tivesse sido dela, de sempre, por direito de existir. Andrés fechou o contrato devagar. E então voltou para o extrato de março. Março, 8.000 pesos, aluguel. O dono ameaçou despejar. O apartamento era dela, dado, registrado no nome dela. Não havia dono, não havia aluguel. Havia uma mentira de 8.000 pesos depositada por cima de um presente de quase 1 milhão, como se o presente nunca tivesse existido. Andrés ficou muito quieto. Não era raiva ainda. Era aquela sensação específica de quando a escala de uma coisa finalmente entra em foco, quando você para de ver partes e começa a ver o todo. Sabem o que isso significa na prática? Que enquanto ele vivia com menos da metade da pensão, acreditando que estava ajudando uma filha em dificuldade, essa filha morava num imóvel de quase 1 milhão de pesos que o pai havia dado, não pagava aluguel nenhum, e ainda assim cobrava por um. Ele fechou o computador, foi até a janela. Guadalajara estava lá fora com o seu movimento de sempre, indiferente ao que se passava no 7º andar daquele prédio. As cidades têm essa qualidade específica de não pausar para as revelações particulares. Um homem descobrindo que foi roubado com consentimento próprio e lá embaixo o vendedor de elotes seguia empurrando o carrinho como se o mundo fosse redondo e tudo estivesse bem, porque para ele estava. Contexto importante aqui. No México, quando um pai doa um bem imóvel a um filho, o registro é feito em cartório e o imóvel passa a ser legalmente do donatário. Mas o Código Civil mexicano prevê uma figura jurídica chamada doação revogável, que permite ao doador pedir a reversão do bem quando o donatário demonstra ingratidão grave documentada. A lei é específica. Abandono, maus tratos, recusa de socorro em situação de necessidade contam como ingratidão grave. No Brasil, o Código Civil prevê o mesmo mecanismo, com o mesmo nome, nos artigos 1557 a 1562. É um instrumento que existe, funciona e que a maioria das pessoas desconhece completamente dos dois lados do Atlântico. O telefone vibrou às 11 horas da noite. Andrés estava sentado na poltrona da sala, com um livro aberto no colo que não havia lido uma linha em 40 minutos, quando a tela iluminou na mesinha ao lado. Mensagem de WhatsApp. Paula. Papá. Preciso de 3.000 pesos. Deposita amanhã. Sem ponto de interrogação. Sem, por favor. Sem uma única palavra sobre Carmen. Sobre a consulta de manhã. Sobre a urgência que ela havia descartado com 6 palavras às 7h30. Nenhuma pergunta, só o número e o verbo no imperativo. Andrés leu a mensagem 2 vezes, colocou o telefone na mesinha, ficou olhando para o teto por um momento. Depois, pegou o telefone de volta e respondeu com uma única palavra. Não. Os 3 pontinhos apareceram na tela quase que imediatamente. Ela estava digitando. Parou, voltou a digitar, parou de novo. Havia algo quase engraçado no ritmo daquele processo, o de alguém que recebeu uma resposta que não estava nos seus cálculos e está tentando processar o que fazer com ela. Quando a mensagem chegou, tinha o tom de quem está reportando uma falha técnica, não respondendo a uma decisão. Como assim não? Eu preciso. Andrés digitou devagar, sem pressa. Gastei tudo com os remédios da sua avó. Silêncio. Não uma pausa. Um silêncio longo, total, daqueles que falam mais alto do que qualquer resposta. Nenhuma pergunta sobre como Carmen estava. Nenhum ela melhorou? Nenhum. O que o médico disse? Nenhuma palavra de qualquer espécie sobre a mulher de 86 anos que havia precisado de uma carona naquela manhã, porque a própria neta havia dito que não importava.
Só o silêncio pesado de quem esperava outro resultado e ficou sem argumento. Andrés colocou o telefone na gaveta da escrivaninha. Foi até a cozinha, aqueceu o café, que havia esquecido na bancada mais cedo, sentou à mesa e abriu a gaveta onde guardava os cadernos. Tinha um caderno quadriculado que usava para controle de gastos domésticos, hábito de gerente de banco que não desaparece na aposentadoria. Abriu numa página em branco. Colocou a caneta na mesa e ficou olhando para o papel por um segundo antes de começar. Data, valor, justificativa declarada. Foram quase 2 horas. Andrés trabalhou com a meticulosidade de quem passou a vida auditando números. Ia de memória primeiro, escrevendo o que lembrava com data aproximada. Depois, acessava o extrato no celular para confirmar. Cada transferência dos últimos 5 anos, é só por um mês, papá, te devolvo com juros. Cada emergência com nome diferente, que chegava com a mesma urgência e a mesma ausência de prestação de contas depois. Foram 30 páginas. Notaram a precisão desse movimento? Não era desespero emocional, era método. 35 anos auditando contas ensinam a organizar o caos em colunas. O que muda é quando você percebe que as colunas estão contando uma história que você escolheu não ver por muito tempo. Quando terminou, somou tudo. Ficou olhando para o número final por um longo tempo sem piscar. Depois, fechou o caderno e ficou ali na mesa da cozinha, com o café frio de novo na frente, num silêncio diferente de todos os silêncios daquele dia. Foi nesse momento que a memória de uma conversa de semanas atrás voltou com uma nitidez desconfortável. Sua vizinha, Dona Rosa, havia parado no corredor com aquela expressão de quem quer dizer algo, mas não sabe se deve. Andrés. Via Paula no Casino Rio 3 vezes na mesma semana. Ele havia rido na hora. Dissera que era engano, que Paula não tinha esse costume, que Dona Rosa devia ter confundido com outra pessoa. Dona Rosa havia ficado em silêncio por um instante e depois dito com muito cuidado que havia reconhecido Paula de longe, que estava acompanhada das mesmas amigas nas 3 ocasiões. Andrés havia trocado de assunto. Agora, com 30 páginas de números na frente e um histórico de transferências que não fechava com nenhuma dificuldade real que Paula havia declarado, ele não trocava mais de assunto. Aqui tem um detalhe, que quem é do Brasil talvez não saiba. No México, casas de aposta operam mediante autorização federal, e em Guadalajara há estabelecimentos licenciados abertos em bairros de classe média, com entrada fácil e promoções frequentes. O modelo é construído precisamente para dar a sensação de que a próxima rodada muda tudo. No Brasil, jogos de azar são proibidos desde 1946, o que significa que o brasileiro em geral não tem noção de como essas casas funcionam na prática, nem do quanto podem consumir quem entra com frequência. Paula era cliente frequente do Casino Rio, e o dinheiro que entrava no cassino havia saído do bolso do pai. Andrés fechou os olhos, os abriu, ficou olhando para o caderno fechado na mesa. Havia sido um tolo. Não por ignorância, havia sinais que ele havia escolhido não ler, porque lê-los exigia fazer algo com o que viu. Havia sido um tolo voluntário, movido por um amor que não tinha condição de exigir reciprocidade, porque exigir parecia fraqueza. E essa confusão havia custado 5 anos e 30 páginas de números. Mas tinha acabado. Andrés olhou para o relógio na parede da cozinha. Era quase 1 da manhã. Levantou, lavou a xícara, apagou a luz da cozinha. Passou pelo corredor e parou por um segundo diante da foto de Teresa na parede, a esposa que havia morrido 5 anos antes e que teria sabido o que dizer naquela noite. Sempre sabia. Ele não disse nada para a foto. Apenas ficou olhando por um momento e depois foi dormir. Na manhã seguinte, antes das 6 horas, já estava sentado à mesa com o telefone na mão. Tinha um número para ligar. O licenciado Morales, responsável pela escritura daquele apartamento 3 anos atrás,
um homem criterioso, discreto e que conhecia os documentos tão bem quanto Andrés. Discou o número. Atendeu no terceiro toque. Licenciado Morales. Andrés Salazar. Preciso de uma reunião hoje. É urgente. Uma pausa breve do outro lado. Se o senhor diz que é urgente, confio no senhor. Às 11 posso recebê-lo. Estarei lá. Andrés deixou o telefone na mesa. Olhou para a janela. O sol de Guadalajara começava a aparecer com a hesitação de quem ainda não decidiu se o dia vai ser bom ou não. Ele havia decidido pelo dia. O escritório do licenciado Morales ficava no primeiro andar de um sobrado de fachada colonial no centro histórico de Guadalajara, a 2 quarteirões da Catedral Metropolitana. Era o tipo de escritório que transmite seriedade antes mesmo de você sentar. Estantes altas, com códigos encadernados, uma mesa de mogno escuro, um relógio de parede que marcava os segundos com uma pontualidade irritante. O licenciado Jorge Morales tinha 63 anos, cabelos inteiramente brancos e a qualidade específica dos homens que passaram décadas ouvindo coisas graves sem deixar escapar reação no rosto. Andrés chegou às 10h55. Nunca havia chegado atrasado a nenhum compromisso na vida, e aquele não seria o primeiro. A secretária o levou até a sala. O licenciado Morales estava de pé junto à estante quando Andrés entrou, como se já soubesse que seria uma reunião que não começava sentado. Dom Andrés estendeu a mão. O que aconteceu? Andrés sentou na cadeira à frente da mesa. Colocou o caderno quadriculado sobre o mogno. Colocou ao lado o extrato impresso que havia tirado na agência bancária mais cedo. E então contou tudo. Falou durante 40 minutos sem interrupção. Os empréstimos que nunca foram devolvidos. O apartamento comprado como doação que Paula jamais reconhecia como presente. A mentira do aluguel em março. O dinheiro que ia para o cassino enquanto ele economizava para pagar remédio de Carmen. A manhã anterior, as 6 palavras. O pedido de carona recusado enquanto a mãe dele precisava do médico. O licenciado Morales ouviu tudo sem mexer uma única expressão. Olhou para o caderno. Olhou para o extrato. Fez algumas anotações numa folha à parte. Quando Andrés terminou, houve um silêncio de alguns segundos que o licenciado usou para reler as próprias anotações. Mudar o beneficiário do imóvel exige o consentimento da sua filha ou uma ordem judicial, disse com o tom de quem está relatando um fato, não uma opinião. O registro está no nome dela. Juridicamente, é a proprietária. Eu entendo. Como reverto isso? O licenciado tirou os óculos. Limpou devagar com a flanela que mantinha no bolso do paletó, colocou de volta. Existe uma figura no Código Civil mexicano chamada revogação de doação por ingratidão. Não é automática, vamos precisar demonstrar a recusa de socorro e o padrão de exploração financeira, e o resultado vai depender do juiz. Mas com o material que o senhor tem, o argumento existe e é sustentável. Quanto tempo leva? Em média, 6 meses para a primeira sentença. Andrés processou. Preciso de algo mais rápido. O licenciado Morales se recostou na cadeira. Ficou olhando para o teto por um momento com a expressão de quem está organizando o que pode e o que não pode dizer em voz alta. Dom Andrés, vou lhe dizer algo que não é exatamente um conselho jurídico. Diga, o apartamento está registrado no nome de Paula. Mas a escritura de compra e venda original, o contrato entre o senhor e a construtora, ainda traz o seu nome como adquirente original. E há uma cláusula no contrato com a construtora, padrão nesses empreendimentos mais antigos de Guadalajara, que reserva ao proprietário original o direito de autorizar reparações estruturais urgentes pelo prazo de 5 anos após a transferência. Esse prazo ainda está vigente. Andrés ficou quieto. Olhou para o licenciado. Reparações estruturais urgentes, repetiu devagar. O imóvel fica tecnicamente inabitável durante as obras. O licenciado escolheu cada palavra com cuidado.
O prazo padrão para obras dessa natureza é de 4 a 6 semanas. E quem autoriza as obras? O proprietário original, dentro do prazo contratual. Uma pausa curta. O senhor. O silêncio que se instalou no escritório tinha uma qualidade diferente de todos os silêncios daquela semana. Era o silêncio de uma peça que encaixa. Não vou nem comentar. Vou comentar sim. Numa história cheia de reviravoltas, raramente a mais elegante vem de uma cláusula de contrato imobiliário escrita numa tarde de burocracia anos antes. O licenciado Morales não estava inventando nada. Estava lendo o contrato que já existia. Às vezes, a justiça está escondida no parágrafo que ninguém leu com atenção. Quando podemos começar? Perguntou Andrés. Em 3 dias úteis. Preciso levantar a documentação, acionar a empresa responsável pela vistoria técnica e emitir a notificação formal para a ocupante atual. Andrés ficou olhando para o caderno quadriculado sobre a mesa por um segundo. E o processo de revogação? Podemos mover em paralelo? Podemos. E com o material que o senhor trouxe hoje, o licenciado olhou para o extrato e para o caderno. A probabilidade de êxito é alta. Vai depender do juiz, como sempre. Mas o argumento é sólido. Andrés assentiu uma vez, devagar, com a firmeza específica de quem passou a vida tomando decisões e sabe distinguir impulso de resolução. Então procedemos. Saiu do escritório às 12h20. A catedral estava lá, 2 quarteirões adiante, com as 2 torres góticas cortando o céu azul sem nuvens. Andrés caminhou nessa direção sem pressa particular, as mãos no bolso do casaco, a respiração regular. Tinha uma parada a fazer antes de almoçar. O banco onde Andrés havia trabalhado 35 anos ficava a 4 quarteirões do escritório do licenciado. Ele conhecia o gerente atual, havia sido seu subordinado por 6 anos antes da aposentadoria. A recepção foi calorosa. A conversa foi curta. Preciso bloquear de forma permanente todas as transferências para uma conta específica. O gerente olhou para a tela, confirmou os dados. Olhou para Andrés com uma expressão de quem entende que há uma história por trás daquele pedido, mas sabe que não é o momento de perguntar. Motivo para o registro? Andrés não hesitou. Fraude. Houve um breve silêncio. Tem certeza? Era fraude mesmo quando eu deixava acontecer, respondeu. Agora estou documentando. O bloqueio foi processado em 8 minutos. Andrés saiu do banco com o comprovante dobrado no bolso. Parou na calçada. O movimento da tarde de Guadalajara seguia ao redor vendedores, carros, o cheiro de milho assado vindo de uma barraca na esquina. Uma cidade que não parava para ninguém. Pegou o telefone. Tinha um novo WhatsApp de Paula, enviado há 40 minutos. Papá, precisa ser hoje. 3.000 pesos. Urgente. Andrés guardou o telefone sem responder. Entrou na padaria do outro lado da rua, pediu um café e um pão doce, sentou numa mesa perto da janela e olhou para a rua enquanto comia em silêncio. Há algo profundamente satisfatório num pão doce de padaria mexicana depois de bloquear um desvio de 5 anos. Não estava nos planos, mas combinou. Esse detalhe vai fazer sentido depois. Havia uma serenidade naquele café da tarde que Andrés não sentia há muito tempo. Não era indiferença. Era a tranquilidade específica de quem parou de tentar segurar o que não podia ser segurado. Como largar um peso que você carregou tanto que esqueceu que era pesado. 3 dias depois, Paula recebeu em mão própria uma notificação oficial emitida pelo escritório do licenciado Morales, com carimbo, registro e número de protocolo. A notificação informava que o imóvel situado na Calle Federalismo, número 342, apartamento 7B, do qual a senhora Paula Salazar era ocupante registrada, seria submetido a obras de reparação estrutural urgente a partir de 72 horas contadas da data da notificação. O prazo estimado de duração das obras era de 6 semanas. Durante esse período, o imóvel seria classificado como inabitável por determinação técnica.
A ocupante deveria providenciar acomodação alternativa, para situar quem não conhece o sistema notarial mexicano. No México, um notário público não é o que o brasileiro imagina, alguém que reconhece firma e autentica cópias. O notário mexicano é um profissional do direito nomeado pelo Estado com autoridade para lavrar atos jurídicos, emitir certidões com fé pública e notificar partes em processos civis. Uma notificação assinada pelo licenciado Morales não era um papel qualquer. Tinha forte valor probatório e exigia reação jurídica rápida. Ignorar ou contestar custava tempo, dinheiro e advogado. No Brasil, o equivalente seria uma notificação extrajudicial lavrada em cartório, com valor probatório idêntico, algo que muitas pessoas não sabem que existe e que funciona com uma eficácia surpreendente. Paula recebeu a notificação às 2 da tarde de um sábado. Às 2h20, o telefone de Andrés começou a tocar. Ele estava na varanda com um copo de água e uma revista de palavras cruzadas que havia comprado na banca da esquina. Olhou para a tela, viu o nome, colocou o telefone virado para baixo sobre a mesa e voltou para as palavras cruzadas. Às 3 da tarde, contava 21 chamadas perdidas. Às 4h34, às 5h30, os áudios começaram a chegar no WhatsApp. Andrés não ouviu nenhum, mas leu as transcrições automáticas que o aplicativo gerava e que apareciam como prévia na tela. Os primeiros eram pânico puro. Papá, o que é isso? Não entendo, me liga, por favor. A voz acelerada de quem leu um documento 3 vezes e não conseguiu encontrar uma brecha. Os seguintes mudaram de tom. A raiva entrou. Você não pode fazer isso. Esse apartamento é meu. Tenho um filho. Você não pode jogar seu neto na rua. Havia um tremor diferente nesse, não de medo, mas de indignação de quem está descobrindo que existem consequências. Depois vieram as negociações. Papá, me liga e a gente resolve isso. Pode ser qualquer coisa que você quiser. Eu prometo que mudo. Te juro que vai ser diferente. A voz mais controlada agora, calculada, testando qual argumento entrava. Andrés leu as prévias com a expressão tranquila de um gerente lendo um relatório de auditoria. Notarem o que estava faltando em absolutamente todos esses áudios? Nenhum me desculpa por ontem de manhã. Nenhum errei quando disse que vocês não importavam. Nenhuma referência à avó, à consulta, ao pedido de carona. O pânico era real, a raiva era real, a negociação era real, mas o arrependimento por aquilo que havia causado tudo isso, esse não apareceu uma única vez. Às 10 da noite, Andrés acendeu o telefone. Tinha 28 chamadas perdidas, 34 mensagens, 11 áudios. Abriu a conversa de WhatsApp. Desceu até o final. Digitou uma frase. Arregla-te sola, filha. Fechou o aplicativo. Colocou o telefone na gaveta da escrivaninha. Foi dormir. Paula apareceu na porta 3 dias depois. Era uma tarde de sábado. Andrés estava preparando um caldo de verduras, um hábito que havia herdado da mãe e mantinha toda semana desde a aposentadoria, aquele tipo de ritual de cozinha que ancora a rotina sem exigir justificativa. Estava cortando cebola quando ouviu o impacto no corredor. Não era uma batida de knuckle polido, era um soco com punho fechado, repetido, insistente, do tipo que não deixa dúvida sobre a intenção. Dom Ramon apareceu na porta do corredor 1 segundo depois da primeira batida. Só espiou, verificou que era Paula e voltou para o apartamento com aquela habilidade silenciosa que os bons vizinhos desenvolvem, o de saber quando sumir. Andrés lavou as mãos, secou no pano de prato, caminhou até a porta e colocou a corrente antes de abrir. Ela estava irreconhecível. Paula Salazar tinha 41 anos e geralmente aparecia para o pai com aquela apresentação cuidadosa de quem usa a imagem como argumento. Roupa arrumada, cabelo feito, a expressão de quem controla a narrativa. A mulher que estava no corredor não era isso.
O cabelo estava preso às pressas com um elástico que havia escorregado tanto para a ponta que já não segurava nada de verdade. Era mais um objeto decorativo do que funcional, como um extintor de incêndio numa banheira. A roupa era a mesma do dia anterior, marcada de sono. Os olhos estavam inchados, não de choro de arrependimento, mas de noites mal dormidas e raiva acumulada sem lugar para ir. Mas o que chamou a atenção de Andrés não foi isso. Foi a postura. Ela estava com os ombros para frente, a mandíbula projetada, o queixo levantado, a postura de quem chegou para intimidar, não para conversar. Me explica o que está acontecendo. Não era pergunta, era exigência. Cuide do tom, Paula. Me sacaram do meu apartamento, disse novamente a voz subindo. Mateu está na casa da minha sogra. Estou num hotel horrível que custa 600 pesos a noite. Você vai me explicar agora. Andrés ficou quieto por um segundo, olhando para ela através da corrente. Meu apartamento, disse com calma, espaçando as palavras. Que curioso que você usa essa expressão. A boca dela abriu, fechou, abriu de novo. Você pagou, mas foi um presente. Está no meu nome. É um presente que você nunca agradeceu, nunca reconheceu e sobre o qual mentiu para cobrar aluguel enquanto morava nele de graça. Andrés não levantou a voz em nenhum momento. Falou com a cadência de quem está lendo em voz alta um documento que já conhece de memória. Em março você me pediu 8.000 pesos dizendo que o dono ia te despejar. O dono era eu. Não havia aluguel. Havia uma mentira. Ela ficou imóvel. Foco aqui. A expressão de Paula nesse momento. Não era vergonha. Não era o rubor de quem foi apanhado em algo que sabe que estava errado. Era o branco de quem não esperava que o pai tivesse somado aquele número específico. Era cálculo, não consciência. Você me espionou, disse por fim. Revi meu próprio extrato bancário, respondeu Andrés. É o mínimo que um gerente de banco aposentado faz. Você é um monstro. A voz saiu baixa, com aquela dureza de quem não encontrou o argumento e voltou para a acusação como último recurso. Sou um pai que finalmente entendeu que amar não é o mesmo que se tornar tapete. Andrés abriu a corrente da porta e abriu 2 centímetros a mais, não para deixar entrar, apenas para ficar olhando de frente. Tenho 68 anos, Paula. Estou de pé e vou continuar de pé. Ela ergueu o queixo. Vou te processar. Ficará à vontade. Explique para o juiz que recebeu um apartamento de quase 1 milhão de pesos do pai, mentiu para cobrar aluguel sobre ele, usou o dinheiro da pensão dele no cassino e recusou uma carona para a própria avó cardíaca numa emergência. Andrés inclinou levemente a cabeça. Estou curioso para ouvir esse argumento. A expressão dela mudou pela 3ª vez naquela tarde. O cálculo voltou, mais visível agora que a raiva havia perdido a força. Era aquela transição específica que acontece quando alguém percebe que o caminho escolhido não leva a lugar nenhum e começa a buscar outro em tempo real. A voz que veio a seguir era diferente. Suave, com aquela artificialidade fina de quem muda de registro com muita prática. Papá. Eu estava estressada. Desculpa o que disse. Andrés a olhou por um segundo. Você disse exatamente o que pensava, respondeu com quietude. Quando as pessoas estão estressadas, elas dizem o que guardaram quando não estavam. Não inventam o que não existe. Tenho um filho. Du. Mateu é bem-vindo aqui quando quiser. Sempre foi e sempre será. Andrés fez uma pausa breve. Você não. Não enquanto as coisas estiverem como estão. Os olhos dela se encheram, mas eram lágrimas de raiva, não de arrependimento. Andrés conhecia a diferença. Havia 20 anos aprendendo a distinguir as duas. Você está me mandando embora. Estou sendo honesto. É diferente. Ele colocou a mão na porta. Cuide-se, Paula. Fechou a porta. Ouviu o punho dela bater uma vez, 2. Depois o silêncio. Depois passos se afastando pelo corredor. Foi até a cozinha. As cebolas ainda estavam na tábua onde havia parado.
Retomou de onde tinha saído, sem pressa, com a concentração tranquila de quem acabou de fazer exatamente o que precisava ser feito. As cebolas estavam intactas. A única coisa no apartamento que não havia mudado naquele dia, o caldo ficou pronto 40 minutos depois. Era bom. Nos dias que se seguiram, Paula publicou um texto longo no Facebook. Andrés soube por Dona Rosa, que apareceu na porta com uma expressão entre o escândalo e a indignação solidária. O texto descrevia um pai controlador e abusivo que havia usado um presente para manipulá-la durante anos e que agora a havia colocado na rua com um filho pequeno, sem aviso e sem explicação. Era bem escrito, com a habilidade narrativa de quem aprendeu que as redes sociais recompensam quem chora mais alto. Em poucas horas, havia se espalhado por grupos locais de Guadalajara. Os comentários chegaram rápido: indignação, solidariedade, palavras de apoio a uma filha abandonada pelo pai. Paula havia se tornado a protagonista da própria versão da história. Cá entre nós. Existe uma habilidade particular em pessoas que aprendem desde cedo a inverter os papéis nas brigas familiares. Consiste em transformar qualquer consequência que elas sofreram numa prova de crueldade de quem as aplicou, sem jamais mencionar o que veio antes. Paula era talentosa nisso, mas havia cometido um erro de cálculo. Dom Ramon não usava as redes sociais para fins pessoais, mas sua filha sim, e havia mostrado o texto para o pai. Dom Ramon havia ficado em silêncio por alguns minutos. Depois pegou o celular e escreveu uma resposta no comentário mais curtido do texto de Paula. Ele tinha 72 anos e usava o teclado com 2 dedos, devagar. Mas o que escreveu foi preciso. Descreveu a manhã de terça-feira. O Andrés no corredor com o sobretudo no braço. A carona que havia dado porque o carro estava no concerto. A Carmen enrolada no chale de lã, esperando na poltrona. E depois anexou algo que havia guardado no telefone desde aquele dia, um trecho do áudio da segunda ligação, aquela que Andrés fez do corredor do prédio, com a porta do apartamento de Dom Ramon entreaberta. A voz de Paula chegava alta e clara pelo alto-falante do celular de Andrés. Dom Ramon havia ficado parado atrás da porta, imóvel e gravado em silêncio. A qualidade era razoável, o suficiente para distinguir as palavras. Não me importas nem você nem sua mãe. Arregla-te solo. A voz de Paula, clara, sem distorção. Em menos de 24 horas, a narrativa havia se invertido. Os comentários mudaram de tom. As curtidas migraram. As palavras que apareciam agora eram outras. Paula apagou a publicação dentro de 48 horas, mas Dona Rosa havia tirado capturas de tela de tudo, como alguém que passou a vida aprendendo que o que some da internet ainda pode existir no celular de outra pessoa. A internet nunca esquece. E os vizinhos de 70 anos, menos ainda. A audiência foi marcada para uma manhã de novembro, num fórum civil do Centro Histórico de Guadalajara. Para quem nunca esteve em processos civis no México, o sistema judiciário mexicano tem passado por reformas significativas nas últimas décadas, com a implementação crescente de audiências orais em vez dos processos escritos tradicionais. Em Guadalajara, o modelo oral já está consolidado nas varas cíveis de família e imóveis, o que significa que as partes aparecem pessoalmente, falam diretamente ao juiz e são questionadas em tempo real. É diferente do Brasil, onde muito do processo ainda acontece em papel. Lá, a cara, na sala de audiências acontece de verdade. Andrés chegou 10 minutos antes com o licenciado Morales e uma pasta com 5 anos de documentação organizada em ordem cronológica extratos, transferências, recibos, o contrato original do apartamento, o protocolo da notificação das obras e uma cópia do histórico de acesso ao Casino Rio que o gerente havia fornecido ao licenciado após consulta formal. Paula chegou com um advogado de ofício, um rapaz de uns 26 anos, com uma pasta fina e a expressão de quem ainda está aprendendo.
A juíza se chamava Alejandra Fuentes. Tinha por volta de 55 anos, o cabelo curto com alguns fios grisalhos que não pareciam incomodá-la, e aquela postura de banco que diz que você pode demorar o quanto quiser para chegar ao ponto, mas ela vai encontrá-lo de qualquer jeito. Cumprimentou ambas as partes com a mesma neutralidade. Abriu a pasta. Leu em silêncio por vários minutos. O silêncio numa sala de audiências tem uma qualidade diferente dos outros silêncios. É o tipo que faz as pessoas se moverem na cadeira, ajeitarem o paletó, olharem para os próprios sapatos. Paula olhou para os próprios sapatos. Quando a juíza Fuentes levantou os olhos, começou pelo licenciado Morales. O fundamento do pedido é a revogação por ingratidão qualificada, com base nos artigos do Código Civil Estadual de Jalisco, correspondentes. Correto, Sua Excelência. Com 3 fundamentos paralelos: retenção indevida de valores sob pretexto falso, documentada em extrato bancário, recusa de auxílio em situação de necessidade de familiar direto e abandono afetivo com prova testemunhal e de áudio. A juíza anotou. Virou-se para o advogado de Paula. A defesa contesta? O advogado abriu a pasta, fechou, abriu de novo. Havia claramente mais páginas do licenciado Morales do que dele. A diferença entre as duas pastas era a diferença entre uma enciclopédia e um cardápio de restaurante. O rapaz tinha 26 anos, e a expressão de quem percebeu, ao entrar na sala, que o caso era outro do que havia lido no processo. A defesa entende que a doação foi realizada sem condições expressas e que, portanto, não há fundamento legal para a revogação. O apartamento está legalmente registrado em nome da cliente. A juíza assentiu com a expressão de quem ouviu esse argumento antes e já sabe onde ele termina. Senhorita Salazar. Virou-se diretamente para Paula. A senhora tem algo a acrescentar? Paula se endireitou. Tinha se arrumado para a audiência roupa sóbria, cabelo preso com cuidado, batom discreto. A versão calculada havia voltado. Sua Excelência, meu pai sempre usou o dinheiro como forma de controle. O apartamento foi um presente que ele agora quer retomar porque não aprova minhas escolhas de vida. Estou sendo punida por ter autonomia. A juíza olhou para ela por um segundo, sem alterar nenhum músculo do rosto. Consultei os documentos antes da audiência. Baixou os olhos para a pasta. Em 18 de outubro deste ano, o senhor Salazar solicitou emprestado o veículo da senhora para conduzir a mãe dele, Dona Carmen Salazar, 86 anos, a uma consulta cardiológica. A resposta da senhora foi registrada em áudio e foi a seguinte. Levantou uma folha, leu em voz alta com a entonação plana de quem relata um dado técnico. Não me importas, nem você, nem sua mãe. Arregla-te solo. O silêncio que se instalou na sala era diferente de todos os silêncios daquele processo. Era o tipo que não precisa de comentário. A sala estava pequena de repente. Paula abriu a boca. Eu estava sob estresse naquele dia. Evidentemente, disse a juíza. Uma pausa de 2 segundos. Prossigamos. Reparem no que acabou de acontecer. Sem discurso, sem análise psicológica, sem longa exposição dos danos causados. Uma frase lida em voz alta numa sala de audiências, uma resposta de uma palavra, e o caso havia mudado de eixo completamente. A juíza Fuentes entendera tudo o que precisava entender. Às vezes, a clareza mais poderosa é a mais concisa. O licenciado Morales apresentou as provas na ordem que haviam combinado. Os extratos bancários com as transferências dos 5 anos. A planilha com os valores e as justificativas declaradas em cada pedido. O contrato do Casino Rio. A notificação das obras com o protocolo legal. A transcrição do áudio. Cada documento era colocado sobre a mesa da juíza com a calma de quem foi organizado, porque sabia que chegaria até aquele momento. O advogado de Paula tentou contestar o contrato do cassino, argumentando que frequentar estabelecimento legal não era crime. A juíza concordou. Disse que também não era o argumento central.
Ao final das apresentações, a juíza pediu que ambas as partes aguardassem fora da sala por 15 minutos. Andrés e o licenciado Morales foram para o corredor. Ficaram de pé junto à janela que dava para um pátio interno com um liquidâmbar no centro. Em novembro, as folhas do liquidâmbar em Guadalajara viram bordô e caem devagar, uma por vez, como se a árvore estivesse pensando antes de largar cada uma. Como avalia? Perguntou Andrés em voz baixa. Bem, disse o licenciado. Só isso. Mas disse com a segurança de quem tem dados para amparar o bem. Quando voltaram para a sala, a juíza Fuentes estava com as mãos cruzadas sobre a pasta. Olhou para Paula primeiro. Senhorita Salazar, vou colocar as opções com clareza. Sua voz tinha aquela qualidade de quem não está aqui para julgamento moral, apenas para resolução eficiente. A primeira. A senhora aceita a transferência voluntária do imóvel de volta ao pai, com direito garantido de residência mediante pagamento de 2.000 pesos mensais, valor que este juízo considera proporcional às condições documentadas. A segunda. O processo segue para litígio pleno. Prazo estimado: 12 meses. Custas processuais por conta da parte vencida. Com base no material apresentado, estimo probabilidade alta de resultado idêntico ao da primeira opção, mas com 1 ano de desdobramentos legais e sem garantia de residência durante o processo. Olhou para Paula por um segundo. A senhora tem 2 minutos para decidir. Paula ficou imóvel. Andrés a observou sem dissimular. Viu os olhos dela se moverem para o advogado, que deu um encolhimento de ombros mínimo, que equivalia a dizer que não havia argumento para oferecer. Viu os lábios dela se apertarem. Viu o cálculo passando 2.000 pesos por mês contra 1 ano de processo e o risco de sair sem nada. 2.000 pesos era menos do que ela gastava num fim de semana no Cassino Rio. Aceito. O martelo da juíza bateu na mesa com um som seco que ecoou pela sala. Era isso. Não havia sido o final dramático de uma série de televisão. Não havia lágrimas, não havia discurso, não havia abraços catárticos. Era apenas uma decisão jurídica lida em voz alta por uma mulher de 55 anos num fórum civil de Guadalajara, num dia de novembro, com o céu limpo e seco de outono lá fora, daquele azul que Jalisco produz no fim do ano, como se nada de grave pudesse acontecer debaixo dele. E era suficiente. 6 meses depois de assinar os documentos, o apartamento voltou ao nome de Andrés Salazar. Paula continuou morando lá. Pagava os 2.000 pesos com pontualidade, o que Andrés interpretou não como mudança de caráter, mas como aplicação prática do cálculo que ela havia feito na sala de audiências. Era mais barato, era o que era. O Matel aparecia 2 vezes por semana. Não era visita combinada com aviso prévio. Era o menino de 9 anos que subia sozinho no elevador, batia na porta com 3 toques rápidos que Andrés já reconhecia do corredor e entrava com a mochila ainda nas costas, perguntando se o tabuleiro de xadrez estava montado. Paula o deixava no térreo e a portaria já o conhecia pelo nome. O tabuleiro ficava na mesa da sala, sempre montado. Guardem esse nome, Matel. Porque na história toda, com todas as reviravoltas e documentos e audiências e portas fechadas, o fio que ficou intacto foi esse. Um menino de 9 anos que aprendia a movimentar as peças com aquela concentração de quem ainda acredita que cada movimento importa, que ainda não aprendeu a desistir antes de tentar. Andrés ensinava o básico, e o que vinha além não só as regras, mas a paciência. Como esperar a jogada do adversário sem ficar ansioso. Como ler o tabuleiro inteiro antes de mover uma peça. Como a jogada que parece desvantagem no início, às vezes, é o que ganha o jogo 3 turnos adiante. Matel aprendia rápido, mais rápido do que Andrés havia aprendido na idade dele. Carmen fez 87 anos numa tarde de setembro, com bolo de laranja feito por Andrés e a companhia de Dom Ramon e Dona Rosa.
Dom Ramon apareceu com uma garrafa de horchata artesanal e a informação, oferecida sem ser pedida, de que havia aprendido a fazer horchata durante a pandemia e que desde então ninguém no prédio havia escapado de provar. Ninguém reclamou. A horchata era boa. Dom Ramon era assim, aparecia com a coisa certa no momento certo e fingia que era coincidência. Simples. Com o silêncio que Andrés havia aprendido a valorizar como não valorizava antes, ela estava bem. Os remédios estavam regulados. O cardiologista havia dito que ela era a paciente mais disciplinada da clínica, o que havia feito Carmen sorrir com aquela discrição de quem recebe elogios sem fazer escândalo. Paula enviou uma mensagem no dia do aniversário da avó. "Feliz aniversário, vovó", sem mais. Andrés não disse nada sobre isso para Carmen. Ela havia dito meses antes que Paula ainda era a filha dele. Ele sabia. Era justamente por isso que havia feito o que fez, não por raiva, mas porque o amor que não tem limite não é amor. É capitulação. Um dia, um número desconhecido ligou. "Fala com o senhor Andrés Salazar?" "É ele." Aqui é da Fundação Corações Unidos. Estamos ligando para informar que a dona Carmen Salazar, sua mãe, doa 500 pesos mensais para a fundação há 6 meses. Ajuda famílias que não têm condições de arcar com medicamentos cardíacos. Uma breve pausa. "Queríamos só agradecer pessoalmente. O impacto é real." Andrés ficou em silêncio por um segundo. "Obrigado pela ligação." Desligou. Ficou olhando para o telefone por um momento. Sua mãe. Com uma pensão mínima que mal cobria seus próprios remédios, doando 500 pesos para que estranhos pudessem comprar os deles. E a neta, que morava num apartamento de 1 milhão de pesos, havia dito que ela não importava. Andrés foi até a escrivaninha, abriu o aplicativo do banco, configurou uma transferência automática mensal de 1.000 pesos para a conta da Fundação Corações Unidos. No campo de identificação do doador, digitou devagar: Teresa Salazar. A esposa, que havia morrido 5 anos atrás, havia passado a vida acreditando que ajudar quem precisa não precisava de razão especial. Era só o que pessoas decentes faziam. Andrés havia demorado para entender o alcance dessa frase. Agora entendia. Salvou a transferência. Fechou o aplicativo. Matel fez 10 anos num domingo de outubro. Paula fez uma festa pequena no apartamento. Não convidou o avô. Às 8 da noite daquele domingo, uma mensagem chegou no celular de Andrés. Uma só linha, escrita com os erros de ortografia de um menino de 10 anos que ainda está descobrindo as letras. Vovo, amanhã vem me ensinar xadrez? Andrés leu a mensagem 3 vezes. Depois, respondeu, sem hesitar, com a mesma velocidade com que havia respondido a pouquíssimas coisas na vida. Por supuesto, campeão. Colocou o telefone na mesinha. Ficou olhando para o teto da sala por um instante, com aquela expressão que aparece quando você percebe que chegou a algum lugar que vale não o lugar que planejou, mas o que precisava ser alcançado. Andrés Salazar tinha 68 anos e havia descoberto algo que ninguém ensina com esse nome, que existe uma diferença entre amar alguém e ser consumido por essa pessoa. Que dar sem receber não é generosidade, é lentamente desaparecer acreditando que o sacrifício vai ser reconhecido algum dia, e que o dia em que você decide parar não é o fim do amor, é o começo do respeito. Primeiro por você, depois, com sorte, pelo outro. Não é uma lição bonita, é a que dói mais aprender, e talvez por isso valha mais. Se essa história tocou em algo que você carrega, deixa aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. Queremos saber até onde essa história chega. E se você conhece alguém que está passando por algo parecido, um pai que dá sem receber, ou uma família que confunde amor com obrigação, compartilha esse vídeo. Às vezes a história que a pessoa precisa ouvir está esperando no celular de quem vai mandar de presente. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. A próxima história já está a caminho e eu garanto, vai valer a espera. Até breve.